Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao 8º dia da série de lives Desatando Nós. Todos os dias estamos às 9 horas da manhã rezando o Santo Terço, seguido da novena em honra a Nossa Senhora Desatadora de Nós, e às 19 horas recebemos sempre um missionário e uma missionária para falarmos sobre um tema concreto da nossa história, da nossa vida, um nó que nós apresentamos a Deus, a fim de que seja Ele desfeito, para que possamos mais livremente seguir com a nossa vida, amando, servindo, trabalhando, enfim. Então, convido você, meu irmão, minha irmã, a espalhar essa boa notícia, a convidar a outros para participar conosco. Hoje estaremos com a missionária Carol Garcia, falando sobre ambientes instáveis ou inseguros. Seja ele a sua residência, o seu trabalho, enfim, ambientes em que favorecem, né, o medo, favorecem uma insegurança, uma instabilidade, né? E eu até coloquei no Stories algumas palavras que nos ajudam um pouco a compreender essa instabilidade, essa insegurança nesses ambientes, né? Como desemprego, ameaças, concorrência desleal, punições, sabotagens, trapaças, enfim, tantas coisas que muitas pessoas terminam convivendo com isso, né? Às vezes é o dia a dia de algumas pessoas. Isso termina instalando nelas um medo, uma insegurança, uma instabilidade que as impede de viver a vida na sua plenitude. Então precisamos também ser fortalecidos, porque nenhum de nós estamos livres de repente de nos deparar com ambientes, né? De sermos instalados em ambientes assim. Então é importante sermos pessoas fortes, maduras, para poder dar resposta, né, a esse caos que nos provoca, enfim. Hoje nós estaremos aqui com a missionária Carol Garcia. Vamos ver se ela já está aqui para partilhar. A Carol é uma grande colaboradora já há tempo aqui de nossa paróquia em Seropédica. Ela é lá da cidade do Rio de Janeiro, mas em muitas ocasiões ela veio missionar aqui em nossa paróquia. Deus abençoe a todos, boa noite. Olá, Carol. Olá, Padre, sua bênção. Deus abençoe. A tua imagem já Alegria. começou congelada. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. De vez em Pelo quando menos dá para esse mim, problema. né? Às vezes é aqui, não sei. Peraí, agora. Melhorou, agora estou vendo. Ah, que bom. Sim, agora está funcionando. Que Carol, alegria, viu, Padre? Tá tem aqui. muita gente nova aqui, né? Nos seguindo agora no Instagram, gente do Brasil todo, né? Que vem acompanhada, né? De outros missionários que por aqui passaram, pessoas também que entraram nesse perfil depois que comecei um trabalho lá de parceria com a Canção Nova. Então, assim, muitos que não são aqui da paróquia terminam não lhe conhecendo. A nossa paróquia, para a nossa paróquia, você é uma pessoa muito querida, né? Nós lhe Eu devemos também amo muito, você. né? O seu testemunho de vida, a sua generosidade, enfim, contribuiu muito para o amadurecimento dessa comunidade desde que aqui eu cheguei, né? Você sempre esteve muito presente. E nossos paroquianos ficaram muito alegres quando viram você na programação, disseram assim, Padre, a Carol, como... enfim, nossa juventude sobretudo. Então eu pediria para você se apresentar, Carol. Então, para mim é uma alegria estar aqui partilhando com vocês hoje, né? Eu até brincava com o padre quando ele me ligou, que eu falei, ai, padre, eu preferia que fosse presencialmente, eu ainda gosto de pessoas, né? Mas a gente entende que esse é o tempo das lives, mas eu também tenho muito carinho por todos vocês, alegria ver tantos nomes aqui surgindo, pessoas conhecidas. Eu posso dizer o mesmo, né? O quanto a paróquia Seropédica contribui para a minha vida missionária, para o meu amadurecimento. Vocês fazem parte da minha história, né? E essa amizade também, Padre, para mim é muito importante. Então, eu sou a Carol, né? Eu tenho 35 anos, eu sou casada. Padre, agora eu posso dizer isso, eu sou casada. Casada. Agora eu sou casada. É uma senhora. Uma senhora casada. Oh, meu Deus, que peso que tem esse negócio de casar, viu? Várias obrigações domésticas que eu nem conhecia e agora eu já estou sabendo.
Mas voltando à apresentação, eu tenho 35 anos, eu sou casada recentemente, tenho 1 ano e 5 meses de casada. Eu sou estudante de psicologia, eu estou no último semestre de psicologia, faltando um mês aí para a formatura, correndo atrás da formatura. E na minha paróquia, eu sou da paróquia Maria Mãe da Igreja, em Padre Miguel. Na minha paróquia hoje eu trabalho com um grupo de oração da Renovação Carismática. E para mim hoje é uma alegria estar aqui para partilhar com vocês. Que coisa boa. Eu fiquei surpreso, feliz de saber que você está aí concluindo psicologia. Não me recordo se a gente já tinha conversado sobre isso, mas eu me esqueci. Quando você me disse, né, ainda há pouco, eu fiquei muito feliz, porque, sobretudo nos tempos de hoje, estamos precisando demais, né, desses profissionais, né? E precisamos ajudar o povo também a vencer certos tabus, certos preconceitos, né? De que só se deve procurar o psicólogo em situações extremas, né? Quando, na verdade, eu acredito muito que o serviço da psicologia é algo que deveria acompanhar-nos, né? Desde sempre. É verdade. E assim, eu vejo, padre, eu tive um pouco de resistência para voltar para a faculdade, porque seria minha segunda graduação, mas já no primeiro período eu percebi na faculdade, mesmo com todas as dificuldades que um acadêmico cristão de psicologia tem, mas eu percebi isso realmente como um chamado, como um ministério. Sabe, eu digo que isso, eu vejo aqui alguns amigos psicólogos católicos também entrando, e eu vejo que isso realmente é um ministério, é um chamado. Claro, não é para todos, nem todo mundo é chamado para ser psicólogo, mas eu vejo uma grande contribuição da ciência, da academia na minha vida. Eu vejo uma grande contribuição no relacionamento com o outro, no serviço na igreja, o quanto tudo isso acabou me abrindo outros horizontes, me fez ser mais flexível comigo, ser mais flexível com quem serve a mim, sabe? E eu acho que, de fato, esse é um ministério, é um desafio juntar as duas coisas, a psicologia com a espiritualidade. Acho que hoje a gente vai tentar fazer um pouquinho disso aqui, juntar as duas coisas, mas eu vejo justamente como um ministério, né? Assim que eu entrei para a faculdade, as pessoas perguntavam assim, mas você vai atender? Mas você vai para a clínica? O que você vai fazer? E eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Na época, né, eu ainda não sabia, agora eu já sei, eu sou apaixonada pela clínica, pelo atendimento direto, mas eu digo assim, e o quanto tudo isso acabou, padre, mudando a minha vida e principalmente a minha forma de me relacionar com Deus, sabe? O tamanho da contribuição da ciência. E eu acho que é isso, muito mais do que uma profissão, claro, é para o sustento de todo mundo, mas eu vejo que um psicólogo católico precisa enxergar isso de fato como um ministério para edificar a própria vida e a vida do outro. Fantástico. Muito bom. Isso é bom porque aqui nós temos a presença também de muitos jovens que às vezes estão ainda discernindo sua vocação, enfim, e encontrar com os profissionais realizados, pessoas que, ou como você, né, concluindo aí o curso sabe, com essa alegria de poder estar pondo a serviço tudo aquilo que você pôde, né, ser abastecida por esses tempos, enfim. Então isso é inspirador, com certeza. É verdade. O tema é um tanto assim novo, né? Acho que muita gente deve ter olhado para esse nome, ambientes instáveis ou inseguros, e deve ter criado umas interrogações, né? Que tema de live é essa? É contigo então, Carol. Vamos desatar Então, esse nó. eu acho que, assim, a princípio parecem coisas soltas, mas eu vejo o agir de Deus em tudo isso. Ter um tema como esse, numa realidade de pandemia, diante de uma novena de Nossa Senhora de Desata Nós, há dias de Pentecostes, é muita coisa boa junta e tem como a gente juntar tudo isso e perceber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, padre, eu percebo que existem muitas situações que são nós nas nossas vidas e é por isso que a gente não consegue se relacionar com Deus. Eu trago sempre esse questionamento, muitas vezes, e eu acredito que o senhor também passe por essa experiência. A gente vê tanta gente boa que chega na igreja, que faz uma experiência com Deus, e é uma experiência real e verdadeira, genuína. E daqui a pouco, dá 2, 3 meses, essa pessoa não consegue se manter na igreja. Às vezes ela consegue ficar até por mais tempo, mas daqui a pouco ela vai embora.
E eu vejo que muito disso, muito dessa instabilidade, se dá justamente porque a pessoa, ela vem para a igreja, ela traz para a realidade paroquial, para a realidade do relacionamento com Deus, aquilo que ela é. E às vezes a gente espera encontrar na vida e também na igreja apenas ambientes estáveis. E trazendo para o tema de hoje, eu penso que existem muitos ambientes instáveis que são nós na nossa vida e não nos deixam nos relacionar com Deus. Eu penso que hoje há dias, né, de viver Pentecostes, e esse ano de viver diferente, né? Mas há dias de viver Pentecostes, a gente tem nessa live a oportunidade de, à luz do Espírito Santo, pedir a Nossa Senhora que desate esses nós e nos deixe nos relacionar com Deus de uma forma verdadeira. Porque existem muitas situações, o senhor sabe que eu falo muito, viu? Se o senhor quiser intervir, fica à vontade. Tranquilo. E se a gente pensar em ambiente instável e inseguro, e eu confesso que assim que o senhor falou comigo, eu falei, meu Deus, mas como que a gente vai juntar todas essas coisas? E depois que eu fui rezar, eu percebi o quanto isso tinha sentido. Um ambiente instável, se a gente for pensar no conceito mesmo da palavra, a gente vai ver que o instável é aquilo que não é estável, aquilo que não nos traz segurança. E se eu paro para pensar num ambiente instável à luz da minha vida, eu vou encontrar vários ambientes instáveis sempre. E às vezes a gente fica muito preocupado com algumas situações, e situações essas que a gente não pode mudar. Isso é um fato. Na minha vida, eu tenho ambientes e situações instáveis. Talvez hoje você não possa não estar vivendo nenhuma, ou você possa estar vivendo em vários ambientes instáveis e várias situações instáveis, mas essa é uma realidade da nossa vida. Nós somos assim. O viver requer estar em ambientes instáveis. E aí, então, você se pergunta, e como que eu vou, então, ultrapassando e vencendo essas barreiras? Diante de ambientes instáveis, eu preciso ser uma pessoa estável. O ambiente é algo imutável. Eu não posso mudar várias situações da minha vida. Não compete a mim mudar várias situações. Por exemplo, se a gente pensar numa situação de desemprego, muitas vezes ela não tem nada a ver com a gente. É uma situação que eu não posso mudar. Mas eu posso mudar a maneira como eu vou me comportar diante dessa situação. E eu queria justamente trazer essa frase, né? Ambiente instável, os ambientes instáveis são algo constante da nossa vida. E eu faço questão de construir essa frase com instável e constante, justamente para trazer essa contrariedade para a gente perceber o quanto tudo isso é real na minha vida. Ter ambiente instável é algo que vai acontecer sempre na minha e na sua vida. E eu queria que já nesse início, à luz do Espírito Santo, a gente pudesse tomar posse dessa verdade. Eu percebo, Padre, que muitas vezes a gente cria um mundo de imaginação. Nós somos incentivados desde a infância a viver um mundo que não é real, onde a gente teria a possibilidade de destruir tudo aquilo que nos fere, de mudar tudo aquilo que não nos agrada, e essa não é a realidade da vida. Eu vejo que, se a gente parar para pensar nos contos infantis, por exemplo, quando tudo termina assim, e viveram felizes para sempre, a gente já ensina para as crianças que tem como tornar tudo perfeito e a gente viver feliz para sempre. Até tem como viver feliz para sempre, mas não é numa vida de estabilidade. A vida sempre vai nos oferecer ambientes instáveis. E então eu volto a dizer que os ambientes vão surgir vão surgir ambientes instáveis na nossa vida, é um fato. Agora, a maneira como eu reajo a esses ambientes é que vai tornar a minha vida feliz ou não. E isso tem muito a ver com o processo de maturidade. Quando eu olho para tudo isso e eu entendo, a minha vida não é um conto de fadas e ela não é um mar de rosas, eu começo a parar para pensar, eu preciso me colocar nas situações adversas, eu preciso me colocar nas situações instáveis, como realmente quem deseja viver. E aí, então, a gente tem duas oportunidades.
A gente tem sempre duas opções. Ou eu olho para as situações e me faço vítima dela, ou eu olho para as situações e passo a enfrentá-las. Eu penso que nós não fomos criados, nós fomos criados por Deus para um processo de felicidade. Mas muitas vezes a gente cai, talvez, na ingenuidade de pensar que ser feliz é não ter problema. A gente não consegue entender, e isso é um processo eu volto a dizer, um processo de maturidade, é um processo de crescimento, quando eu penso que, e Viktor Frankl vai dizer isso de uma maneira muito clara, o sofrimento muitas vezes é o motor da engrenagem que me faz trabalhar. Não adianta eu chorar pelo que eu não tenho. Eu posso até chorar, sim, porque eu sou uma pessoa e eu tenho sentimento, mas eu preciso me colocar a partir dessas situações e pensar o que eu vou fazer com tudo isso. Mas acho importante também, Carol, definir o que é a felicidade, né? Porque, sim, para alguns, eu vou botar aqui em minúcias, né? A felicidade é o sucesso. Enquanto que, para nós cristãos, a felicidade seria uma realização. Eu posso não ter sucesso, mas ser realizado. Eu posso ter sucesso e não ser feliz. Agora, é impossível eu ser realizado e não ter a felicidade. É verdade. E eu acho que essa visão cristã de tudo isso nos coloca à frente de muitas outras pessoas e nos coloca em um outro posicionamento a partir das situações adversas. Eu penso que, por exemplo, padre, as situações surgem nas nossas vidas. E existe uma grande diferença entre reagir e responder. Muitas vezes, diante de uma situação adversa, eu reajo, mas eu não respondo. Por exemplo, a situação surge na minha vida, como eu disse, eu não tenho como mudá-la, eu não tenho como fazer nada diferente para que ela volte atrás. Então, a maneira com que eu reajo a ela, muitas vezes a minha reação apenas me paralisa, mas a minha resposta me constrói para um outro passo. Deixa eu colocar um exemplo para ver se fica mais fácil para entender. Digamos que, por exemplo, eu saia da minha casa, eu pego meu carro, saio da minha casa para encontrar um amigo. E esse é um amigo muito estimado. E, de repente, no meio do caminho, fura o pneu. Imagina eu tendo que trocar o pneu. E então, eu penso... Então, diante dessa situação do pneu furado, eu posso gritar, esbravejar, chutar o pneu, ficar com raiva e voltar para minha casa e não participar do encontro, e não ir encontrar o meu amigo. Essa seria uma reação. É a maneira com que eu me comporto impulsivamente diante de um impulso da situação adversa. Ou então eu posso parar naquela hora, refletir e pensar: eu preciso encontrar esse meu amigo, e o meu encontro com ele é muito importante. Então, se eu não sei trocar o pneu, eu peço a ajuda de alguém, eu ligo para alguém, eu paro num posto de gasolina, alguém troca o pneu para mim, que eu sozinha não consigo, alguém troca o pneu para mim, e aí então eu continuo o meu caminho e vou para o encontro. Por que eu quero dizer isso? Eu não posso controlar se o pneu fura ou não fura. Mas eu posso me colocar de uma maneira diferente na maneira com que eu respondo a essa situação. Se eu apenas reajo a essa situação, eu ajo por impulso, apenas com as minhas emoções e com os meus instintos. Mas se eu respondo, eu me coloco do lado de fora, eu olho para aquela situação, eu penso e reflito. O que eu posso fazer com isso? O que é mais importante para mim? É voltar para minha casa, me lamentar porque eu tenho um pneu furado, ou é dar continuidade ao meu processo, aquilo que eu tinha como objetivo para fazer? E o processo mesmo de viver e vencer essas situações adversas tem muita relação com o objetivo das coisas. Às vezes a gente vê, padre, muitas pessoas que se paralisam na reação e elas apenas reagem e ficam paralisadas. E quando você vai perceber, o problema em si não é apenas aquela situação adversa que ela está vivendo, mas muito mais uma falta de objetivo para a vida. A gente pode dizer, sendo bem logoterapeuta, falando, é a falta de sentido que a pessoa não encontra.
Então eu quero dizer que, e eu quero trazer isso de uma maneira bem clara e bem consciente, pensando no seguinte, e muito realista, porque às vezes a gente acaba fantasiando e imaginando muito da nossa vida. A situação adversa, ela acontece e ela é um fato. Ela pode ser um desemprego, ela pode ser um processo de competitividade, ela pode ser a solidão, e eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente tem uma lente muito maior para situações adversas. A gente consegue se deparar com os nossos limites muito mais do que quando a gente tinha a nossa vida normal, digamos assim. Então, hoje, a gente potencializa muitas situações adversas. E eu quero dizer para você, nessa noite que nos escuta, né, e nos vê, as situações adversas, elas são um fato na nossa vida. Hoje pode ser talvez o desemprego, ou pode ser talvez um relacionamento instável, mas amanhã pode ser outra coisa. E o mais importante de tudo isso não é a situação que se levanta na sua vida, não é a situação que você vive hoje, mas a maneira com que você procura dar resposta para essa situação. E eu queria deixar claro essa maneira, essa diferença entre reagir e responder. Quando eu reajo por impulso. Eu coloco o meu ser, digamos, mais primitivo em tudo aquilo. Eu choro, eu xingo e a gente tem essa tendência. Eu falo por mim mesma. Se as coisas não acontecem do meu jeito, eu como uma boa colérica, se as coisas não acontecem do meu jeito, eu tenho essa tendência a reagir, a reclamar e de repente, então, quando a gente se vê nesse processo de maturidade, de buscar algo a mais, eu falo assim, eu não posso simplesmente ficar chorando e reclamando por aquilo que eu não tenho. Eu preciso construir algo a mais, eu preciso responder a essa situação de uma maneira muito inteligente. E eu digo, padre, que essas situações vão ensinando a gente a crescer. São essas situações que ensinam a gente a olhar para a nossa vida de uma outra forma. E muitas vezes a gente pensa que o processo de maturidade está muito ligado à idade. A gente só ouve falar que os jovens são imaturos porque os jovens agem impulsivamente. Mas a gente se depara com muito adulto, né, e pessoas talvez até já entrando na fase da velhice, digamos assim, que têm reações imaturas, que apenas reagem, não conseguem responder. E eu acredito que tudo isso seria até mesmo muito, muito difícil de se entender se a gente ficasse só nos fundamentos. Mas se eu olho para tudo isso à luz da fé, a gente tem um plus a mais. Se eu olho para as situações adversas e eu penso que eu não estou sozinho, eu penso que Deus trabalha a meu favor e Ele está comigo, eu consigo entender que uma situação que se levanta não é o fim, mas é o início de um processo de crescimento. Se eu tenho a certeza que quando eu rezo e peço a intercessão de Nossa Senhora, eu começo a pedir realmente a intercessão por esse desatar dos nós, eu me coloco numa outra posição, até mesmo na vida espiritual. E assim que eu rezava, né, por essa live, Deus me colocava essa palavra, e eu queria nessa hora partilhar com vocês, de Mateus 6:26, e ela diz algo muito importante sobre as nossas vidas, e é algo muito conhecido, mas eu não sei se é tão fácil assim de aplicar. E eu penso que nesse tempo de pandemia, é uma palavra que traz muita riqueza e muito norte para as nossas vidas. Diz assim, Mateus 6:26. Olhai as aves do céu, não semeiam e nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as suas vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus
Veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quando aflijais, nem digais, que comemos, que bebemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessita de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E eu penso que quando a gente ouve tudo isso, e uma palavra que nesses dias se faz tão atual, cada dia tem o seu cuidado. Eu consigo entender qual é a minha posição na igreja. Eu consigo entender qual é a minha posição como homem e como mulher de fé. Eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam na igreja, elas tomam posse dessa palavra, elas fazem uso dessa palavra e acabam ficando inertes na sua própria vida. A palavra é clara, a cada dia basta a sua própria preocupação, Deus sabe das suas próprias necessidades. E muitas vezes, Padre, eu vejo que a gente se relaciona com Deus dessa forma. Olha, surgiu uma situação adversa, eu estou desempregado, e aí então eu sento e espero que Deus faça todo o processo para que eu recupere aquilo que está perdido. Eu não quero dizer aqui que Deus não pode, que Deus não faz. Pelo contrário, eu estou aqui para de fato exaltar que Deus pode e Deus faz. Mas muitas vezes a gente senta no sofá e espera apenas que Nossa Senhora desate os nós, mas a gente não faz nada para que isso aconteça. Às vezes a gente senta e cruza os braços para esperar por milagre. E a gente não consegue entender que o maior milagre, muitas vezes, é quando você consegue reagir a essa situação adversa. É quando você consegue responder a tudo isso. Interessante que todos os milagres que a gente vê narrados no Evangelho sempre teve um movimento, teve uma dinâmica de alguém. Tanto é que Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. A fé é como uma resposta. É interessante que você está falando sobre a questão de reação e resposta. A fé, ela não é uma reação a uma coisa, é uma resposta. Então a pessoa sempre foi despedida, as pessoas que receberam milagres, despedidas pelo Senhor, né? Como com essa frase, né? Vai, a tua fé te salvou. Nas bodas de Caná, o primeiro milagre, a Virgem Maria, né? Teve uma ação. Depois aqueles servos que docilmente foram lá encher as talhas d'água, cada uma cabendo mais de 100 litros, e trouxeram ao Senhor, e este depois mandou levar ao mestre-sala. Então, houve a participação, houve a ação. Quando você falava, me veio também uma frase de um monge beneditino, enquanto eu estudava na Faculdade de São Bento, no centro do Rio. Não me recordo o nome do monge, mas me recordo a frase, que dizia assim, aos barcos sem rumo, nem bons ventos ajudam. Penso eu que para sermos constantes, né, a constância como um dos grandes sinais da maturidade, né, não é o único sinal, mas é um dos grandes sinais que uma pessoa é adulta, é madura, que ela é constante. Ela, diante de uma situação adversa, ela não retrocede, ela não paralisa, mas ela persegue se ela tem lá o seu objetivo, se ela tem lá, se ela sabe aonde ela quer chegar. Então, é importante a gente pensar assim também, assim, aonde eu quero chegar? Porque senão ela não consegue, a resposta dela não é firme, né? Se ela não sabe o valor que é chegar aonde ela planejou, que ela calculou chegar, então se ela está indo simplesmente porque a vida está impulsionando ela aí, né? Deixa a vida me levar, né? Como costumam dizer, chega um momento que não tem nenhum sentido, né? Não tem um sentido. E isso não é viver. Isso não é viver. Não é viver. E assim, e eu vejo que fazendo mais uma reflexão sobre as situações de milagre da Bíblia, a gente pensa que a reação era a necessidade. Se a gente para pensar, por exemplo, quantas vezes Jesus pergunta, o que queres que eu faça? A reação de cada um deles era a necessidade, que eu veja, que eu ande, né? Mas a resposta a tudo isso é que de fato vai dar sabor à nossa vida de cristão. Eu vejo, Padre, que muitas vezes a gente acaba usando a própria palavra para
num estado de comodismo mesmo. Eu me uso da palavra para não me mexer. E às vezes a gente tem ainda a ousadia de responsabilizar a Deus pelos nossos atos. E eu acho que nesse momento eu vejo a grande beleza do encontro, né, desses dois momentos, né, da psicologia com a espiritualidade. Eu sei que para muitas pessoas isso é um desafio muito grande, mas para mim, ao meu ver, e eu quero trazer essa minha visão aqui nesse momento, uma coisa não nega a outra em nada, pelo contrário, ela só soma. Não é porque eu preciso responder às situações que eu deixo Deus de lado. Pelo contrário, a certeza de que Deus cuida de mim é uma grande motivação para eu responder da melhor maneira. Eu preciso entender hoje que a minha vida espiritual pode ser nutrida e equilibrada se a minha vida emocional também vai bem. Eu vejo que às vezes a gente não consegue se relacionar com Deus, assim como a gente não sabe se relacionar com o outro, porque eu vivo presa em mim mesma. E se a gente parar para pensar, a forma com que a gente reage às situações, elas têm muito a ver com a forma com que a gente foi criado. Se a gente pensa nas crianças, e aqui eu deixo um recado para os pais, né, para quem tem filho, muitas vezes, e por amor, a gente não faz isso por nenhuma outra situação que não seja amor. E a gente pensa que está cuidando. Quantas vezes a gente poupa as crianças de passarem pelas situações? Quantas vezes em situações simples, por exemplo, às vezes a criança está em casa, sei lá, fazendo o trabalho de casa, e o pai vai lá e faz a ponta no lápis de cor para ela, para que ela não aponte. Quantas vezes a gente, numa ideia de facilitar as coisas, a gente vai lá e corta o bife da criança para que ela possa comer assistindo o desenho sem que ela tenha nada para perturbá-la. Então, assim, a gente não foi formado, e eu digo isso principalmente dessa geração, né? Da nossa geração e principalmente dessa geração que surge agora, dos mileniares, exatamente isso. Nós não fomos ensinados a passar pelas situações adversas. Pelo contrário, nós fomos ensinados, nós fomos poupados de todo o tempo. Se a gente para pensar, e aqui eu não quero dizer isso, eu quero que você abra o seu coração para ouvir isso que eu vou te dizer, não é uma crítica, mas pelo contrário, é uma reflexão. Quantas vezes os pais trabalham exaustivamente 12, 13 horas por dia, deixam os seus filhos com o cuidado de outras pessoas para oferecer a eles estabilidade. Mas muitas vezes os pais só conseguem fornecer o financeiro, porque a estabilidade vem justamente da educação que a gente nutre em casa. Então, assim, eu não quero dizer para você, e eu não quero com tudo isso que eu estou dizendo aqui, que você se frustre e nem que tudo isso caia como um peso sobre a sua vida. Pelo contrário, essa live tem a finalidade de abrir um outro horizonte à luz do Espírito Santo. É preciso que você se encha de Deus, que você se encha do Espírito Santo, para que você consiga responder às situações que surgem na sua vida de uma outra forma. É como se a gente dissesse para você, eu entendo que você não foi ensinado a isso. E essa live tem essa finalidade de construir em nós hoje uma outra ideia sobre como passar pelas situações. Eu sei que tudo isso, padre, muitas vezes é muito fácil de ser dito, mas quando a gente passa pelas situações é doloroso. E aí, então, e se descobrir é muito doloroso. O quanto que olhar para dentro da gente mesmo é doloroso. O quanto é doloroso fazer terapia, porque muitas vezes a gente esbarra com aquilo que a gente nem sabia que tinha. E quantas vezes eu olho para mim e penso, meu Deus, como eu sou horrorosa, como eu sou capaz disso. E isso é doloroso. O processo de construção é doloroso. Mas quando a gente consegue passar pelas situações adversas, eu penso, o quanto tudo isso me fez crescer. E eu queria convidar você nessa hora a refletir sobre muitas situações que você já passou e o quanto tudo isso colaborou para a sua vida espiritual, colaborou para a sua vida, para o seu relacionamento com outras pessoas, o quanto tudo isso colaborou para você como pessoa, né? Assim, eu trago até um exemplo da minha própria vida. Algum tempo atrás eu comecei a trabalhar e esse emprego era um desafio para mim.
Eu passei muitos anos trabalhando no mesmo lugar e eu tinha uma situação muito confortável no meu trabalho. E então eu troquei de emprego e era um outro cenário, totalmente diferente daquilo que eu sempre tinha vivido. E eu falava assim, eu não vou aguentar ficar aqui nem 6 meses. Eu não vou aguentar ficar aqui. Isso não dá para mim. Isso é além das minhas forças. E muitas vezes eu quero trazer essa questão também. Existem muitas pessoas ao nosso lado para nos apoiar, né? E minha mãe falava assim, porque às vezes o outro consegue enxergar na gente aquilo que nem a gente vê, né? E quantas vezes minha mãe me incentivou, Romero também me incentivava, falava assim, não, você é capaz, você vai conseguir. E eu fiquei trabalhando nesse lugar por 3 anos. E hoje eu olho para tudo aquilo e falo assim, meu Deus, como eu consegui? E eu saí dessa experiência uma outra pessoa. Claro, eu estou falando aqui de algo profissional, né? Mas eu olho para mim e eu posso dizer que eu olho para trás e vejo aquelas cenas, e se eu penso naquelas cenas, hoje eu posso sorrir para elas e dizer assim, caraca, eu venci. Sabe? Então, assim, as situações adversas são um motor para a nossa vida. E quantas vezes eu olho para as situações que para mim são desafiadoras, eu penso assim, eu não vou conseguir. E eu olho para o que passou e digo assim, não, eu vou conseguir. E eu queria trazer algo, padre, e muito importante para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente se detém apenas na razão. A gente se detém apenas no nosso pensamento. Eu não consigo pensar que acima do que eu vejo, existe um cuidado de Deus. Acima do que eu vejo, o me colocar em oração e o rezar por isso faz toda a diferença. Às vezes a gente anda tão estressado, tão preocupado e tão ansioso que a gente não consegue rezar. Eu brinco dizendo que quando eu estou muito nervosa mesmo, eu não consigo rezar. A primeira oração que me vem à cabeça é Ave Maria. Eu não consigo nem orar em línguas. A primeira oração que me vem à cabeça é Ave Maria. Mas eu nunca consigo rezar. Se eu estiver muito nervosa mesmo, eu nunca consigo rezar tudo. Eu só consigo rezar como os pastorinhos. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E eu brinco dizendo muitas vezes, eu estou com o terço na mão, mas eu não estou rezando nenhuma bolinha. Mas eu estou rezando só Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Mas eu me coloco em oração. E a misericórdia do Senhor se volta para mim, porque Deus entende as minhas necessidades. Então eu quero dizer hoje para você que passa por situações adversas, é preciso que você se coloque mesmo como um cristão em ordem de batalha, como aquele que é cuidado pelo Pai do céu, como diz a palavra de Mateus 6, né? A cada dia tem a vossa preocupação, mas Deus não nos abandona. E isso é o diferencial para a vida de um cristão. Deus não me abandona. Eu clamo por milagre, eu peço por milagre, eu quero uma situação diferente. Mas eu preciso aprender a dar uma resposta a tudo isso. Eu não posso simplesmente reagir, eu não posso simplesmente chorar. E eu acho que aqui a gente consegue até fazer um outro link. Quando muitas vezes eu só reajo, e aí então é só na minha reação que a gente vê surgir tantas situações como a depressão, como as crises de ansiedade, como ficar trancado no nosso quarto. Quando eu olho para a situação e não consigo enxergar nada além disso, não consigo dar uma resposta. E eu chego a dizer, padre, que sozinho a gente realmente não consegue responder. Mas à luz do Espírito Santo, todas as situações podem ser transformadas. E às vezes as situações são tão grandes e nos paralisam de tal forma que a gente não consegue nem rezar. A gente não consegue nem atribuir a Deus o valor que Ele tem de fato em cada situação. Né? Se a gente parar para pensar nesse tempo de pandemia, e eu imagino o Senhor, se muitas pessoas vêm me procurar e preocupadas e com vários sintomas, eu imagino que o Senhor não tem ouvido nesse tempo. E às vezes, se você pergunta para a pessoa, mas o que você mais teme? As pessoas, muitas, para mim pelo menos, não falam nem da liberdade, do direito de ir e vir. Falam assim, o que mais me desespera é não saber quando tudo isso vai acabar. O que mais me desespera é porque não tem prazo. Me dá um prazo, diz para mim que é até dezembro, mas me dá um prazo. E essa é uma situação adversa. Ninguém tem controle. E eu acho que esse é o tempo talvez que a gente nunca tenha vivido e nem os nossos pais, nem os nossos avós tenham vivido um tempo de tanta instabilidade.
É por isso que eu trouxe essa palavra e eu acho que nesse tempo ela se faz cumprir de fato. É o tempo que a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe o que vai fazer amanhã. Eu não sei o senhor, mas eu tenho o hábito de planejar a minha semana inteira. E eu digo assim, ah, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E nesses dias o que a gente está vivendo é todo dia de igual. Você não sabe se é segunda, você não sabe se é terça. Eu até sei, às vezes, por causa das aulas que eu ainda tenho, então eu sei se é segunda, se é terça. Mas a gente está vivendo, literalmente, aos cuidados do Senhor. Não tem como planejar nada. E para mim e para você, que sempre tivemos o controle de tudo, isso é um baque. Não é fácil passar por tudo isso. E nesse momento eu quero ir de encontro ao que você sente. Eu conheço muitas pessoas que estão tendo muitas doenças e doenças de pele e surgimento de herpes emocionais, justamente porque a gente perdeu o controle da situação. Se a gente parar para pensar de uma maneira racional, isso pode ser muito desesperador. Mas se eu penso em tudo isso à luz da fé, eu exercito a confiança. Eu e você não fomos criados para vivermos a partir do nosso próprio querer, mas a gente foi criado para viver a partir do cuidado de Deus. E essa é a oportunidade que você tem de viver essa experiência. Ou eu fico num quarto chorando, batendo pé, dizendo eu não quero a pandemia, ou eu olho para essa situação e procuro dizer assim, o que eu estou aprendendo com tudo isso? Eu lancei, né, aqui em casa e para alguns amigos a proposta da gente viver algo chamado o benefício da quarentena. O que a quarentena tem trazido de benefício para você? Eu não sei para o senhor, mas eu aqui em casa aprendi um monte de coisa. Aprendi vários espaços da casa que eu nem sabia que existia. Aprendi coisas simples como a cozinhar, a lavar, a passar. Coisas que eu não sabia, porque eu saio de manhã para trabalhar e estudo, e quando eu chego em casa, confesso para o senhor e para todas essas pessoas aí que estão ouvindo, às vezes eu não vou nem na cozinha, porque eu já chego muito cansada, eu tomo banho e vou para o quarto. Então, nessa época de pandemia, Deus tem me dado a oportunidade de viver de uma outra forma. Eu tenho aprendido a cozinhar, tadinha, minha mãe que sofre, né? Ontem eu fiz 6 vídeos com ela, 6 chamadas de vídeo para ela me ensinar a fazer o frango. Então, assim, mas eu tenho aprendido coisas diferentes. E eu quero dizer isso para você. Eu não estou aqui me colocando simplesmente como exemplo, mas eu estou contando para você a minha experiência. No início da pandemia, eu também fiquei muito desestabilizada, né? E então, a gente olha para a situação e eu penso assim, o que eu vou fazer com tudo isso? A primeira coisa que eu penso é, eu sou filha de Deus e o mundo pode estar descontrolado, mas Deus está no controle. E depois, então, a gente olha para as situações e pensa, que resposta que eu vou dar a tudo isso? Tem muitas coisas nesse processo de quarentena que não me agradam? Sim, mas não adianta eu ficar olhando para o que não me agrada. Eu preciso olhar para cada dia com a certeza de que tenho cuidado de tudo isso. Eu penso que muitos cristãos, eu não sei o que o senhor tem ouvido de seus paroquianos, mas a gente se sente muito, talvez, abalado por não participar das missas, né? Das missas presenciais. Isso tem afetado a muitos de nós, né? Pelo menos aqui a gente tem ficado. E nesses dias, então, surgiu a possibilidade, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito abriu e disse que as igrejas poderiam abrir. Né? E aqui em casa a gente deu pulos de alegria, a gente ficou feliz. Eu falei, meu Deus, que volta espetacular! Pentecostes na igreja, ai, eu já vejo, né? Ainda fiquei brincando, oh, aleluia, eu já vejo a glória do Senhor. E de repente, então, eu tô tentando ligar o ar, mas não consigo. E aí, então, de repente, veio a ordem do bispo que não, as igrejas continuam fechadas ainda por um tempo. E no primeiro momento eu falei, eu já estava me imaginando comungando domingo. E de repente, então, a resposta foi outra. E a reação de muitos não foi boa. Mas se a gente para pensar e analisar, a resposta que eu preciso dar para essa situação contribui muito mais, talvez, com a nossa vida espiritual. Sabe, eu quero dizer para você hoje, né, para você que participa dessa live, para você que vai ouvir depois no IGTV, ser tardo para responder, ou melhor, responder e ser tardo para reagir,
tem muito a ver com o agir de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora só tivesse reagido ao chamado, hoje a gente não teria, talvez, a gente não poderia contemplar o plano de salvação dessa forma. Eu preciso me exercitar, e isso é um exercício, sabe, Padre? E eu vejo, e eu tô olhando a hora aqui, porque você sabe que eu falo muito. Eu vejo, por exemplo, que muitas vezes as situações surgem na nossa vida de fato como um chamado. E a gente só se detém no lado ruim das coisas. E a gente precisa se exercitar. Quantas vezes as pessoas falam assim para mim, ai, mas eu sou assim. Eu falo assim, olha, mas você precisa se exercitar. Não, Carol, eu não quero me exercitar. Eu sou assim e pronto. Mas a mudança requer um exercício. E eu queria propor esse exercício para você, né? Diante das situações que surgirem na sua vida, a primeira coisa que a gente precisa pensar nessa palavra que Deus cuida de todas as coisas. E a segunda situação que eu preciso olhar e analisar e responder o que eu posso fazer com tudo isso? O que tudo isso tem a contribuir com a minha história? O que tudo isso tem a contribuir com a minha vida espiritual e também no relacionamento com o outro? Sabe, à medida em que eu entendo, e aqui eu já me encaminho para terminar, à medida em que eu entendo que as situações adversas vão surgir nas nossas vidas, e quanto a isso eu não tenho controle, eu paro para pensar que tipo de pessoa eu quero ser diante dessas situações. Eu paro para pensar quem eu quero ser diante de tudo isso. O que eu faço com a experiência que eu tenho com Deus? Eu coloco ela no bolso e fico em casa apenas chorando pelo que eu não tenho? Ou então eu me revisto, né, do meu primeiro chamado, que é o batismo. Eu me encho do Espírito Santo, eu clamo por ele. Eu peço a Nossa Senhora para desatar os nós e eu me levanto então para exercer o meu ministério, porque viver é um ministério, viver é um chamado. Né? Nesse tempo a gente vê tantas pessoas que perdem a vida, e viver é um chamado. E viver bem é uma graça que os cristãos podem usufruir, né? Eu preciso olhar para o meu cristianismo, eu preciso olhar para a experiência que eu faço com Deus e aplicá-la na minha vida. Não como quem senta e espera um milagre, mas quem é movido pelo Espírito para lutar e buscar a resposta para todas as situações que surgem. E eu quero dizer para você algo que talvez nesse primeiro momento não faça sentido, mas existe felicidade nesse processo de caminhar. Existe felicidade nesse processo de responder. Receber uma comida pronta em casa não tem o mesmo sabor de você mesmo ter feito com as suas próprias mãos. O processo de construção, o processo de criação, receber a comida que chega pelo delivery só te alimenta. Você mesmo fazer a sua própria comida, você mesmo preparar aquilo tudo, te faz participante de tudo isso. E eu acho que hoje fica esse questionamento para cada um de nós. Eu quero simplesmente receber coisas prontas, ou eu quero participar desse processo. Eu quero olhar e dizer assim, a vida é minha. Eu não estou recebendo só coisas, eu não estou recebendo só coisas prontas, mas eu estou construindo a minha vida. Sabe, Padre? E eu acho que esse processo me faz enxergar que eu estou crescendo como pessoa. E tudo isso para mim é incrível. Aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer nas nossas vidas, né? À luz não apenas de uma situação inerte, mas aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa vida, na construção como pessoa, me torna alguém muito melhor. E quando eu sou alguém melhor, eu sou melhor para o outro. E gente chata não perturba. E gente bem resolvida não perturba, não é chata. A gente parar para pensar também que a nossa vida é uma biografia, né? E é que a gente tem escrevido, né? É importante pensar no sentido de você se sentir responsável, né? Você falava essa questão de dar respostas, né? E você introduziu a Virgem Maria nisso. Me fez pensar naquela passagem bíblica que se repete no Evangelho algumas ocasiões em que a situação era, sei lá, a meu ver, meio embaraçosa, e no entanto a Virgem Maria não compreendia, mas tudo guardava e meditava em seu coração, né? No sentido de que ela era profunda, né?
Ou seja, então ela não ficava apenas numa perturbação. Por exemplo, o anjo visitou, ela se perturbou diante do anúncio do anjo. Né? Essa perturbação não é apenas uma reação paralisante, mas é Uhum. porque ela deixou cair no coração dela e isso convocou ela. Porque você falava que a vida, né, a vida nos vocaciona. A vida é uma convocação, está me convocando a me levantar, a me erguer, a me posicionar. Então, quando aquilo caiu no coração da Virgem Maria, o anúncio do anjo, e a palavra fala que ela se perturbou, não é uma reação, pelo contrário, ela se perturbou exatamente porque ela é responsiva, ela tinha uma resposta para dar. Uhum. E diante daquele anúncio, evidente, vai ter essa perturbação, no entanto, ela responde. Tanto é que ela fala, né, eis aqui a serva do Senhor. E outra coisa que eu acho fantástico é de que ela foi à casa da sua prima Isabel, pôs-se a serviço, né? Interessante. Eu já ouvi Uhum. algumas pessoas fazendo um comparativo, né, de que ela tinha um rei na barriga. E, no entanto, É não de viveu, fato. né? Não se acomodou. Eu sou a que estou trazendo o Messias. Não. Ela foi a sua prima para a serviço. E quando a gente falava essa questão de, né, de a vida cristã, ela caminha para uma realização, a gente está falando que ela caminha, esse processo de realização é um processo de consumação. Eu vou me consumindo, né? Me consumindo de amor, me consumindo no trabalho por amor, me consumindo na doação ao outro, no me doar. Quando você falava, né, de fazer comida, é uma doação, é um serviço. Ali tem uma Uhum. realização, né? E eu vou dar o meu melhor nesse preparo, né? No ambiente, enfim. Sim. Fantástico, fantástico. Enfim, é muita reflexão a partir disso É que muita. nós vamos. Muita reflexão. E assim, padre, o que eu queria mesmo, né, com essa reflexão, que eu queria que ficasse no coração das pessoas, é que eu preciso viver tudo isso à luz do Espírito Santo. Esse motivador, né? Às vezes a gente procura tantas frases motivacionais e tanta coisa para mover a nossa vida, mas a certeza de que Deus cuida de cada dia precisa ser a maior motivação da nossa vida. Eu preciso reagir porque Deus, eu preciso responder porque Deus cuida de mim. Eu preciso responder porque mesmo na situação adversa existe o cuidado de Deus. Eu não posso me paralisar porque se eu me paraliso diante de situações eu deixo de viver e então eu deixo de exercer o meu ministério. E isso é triste. Né? A gente vê tantas pessoas tristes e a gente vê tantas pessoas que não conseguem viver de fato. Né? A gente vê muito morto-vivo por aí, porque as situações, se não é do meu jeito, eu não quero saber, se não é do meu jeito, eu não quero fazer. E a gente vê isso na vida paroquial, se não é do jeito que eu estou falando, eu não quero ficar aqui. Mas eu chego a pensar, e talvez essa seja uma discussão para uma outra situação, mas que talvez nem os ambientes sejam tão adversos, mas as pessoas muitas vezes são mais adversas do que os ambientes. Sim. Porque se eu sou uma pessoa estável, eu consigo enxergar estabilidade em tudo que se propõe, né? Então, às vezes, nós somos muito mais adversos, às vezes o ambiente é bem estável, mas a minha instabilidade não me permite ficar em lugar nenhum. Interessante esse último ponto que você colocou sobre a questão, às vezes o ambiente nem é tão estável assim, mas a instabilidade está dentro da pessoa, me faz lembrar daquela passagem bíblica também, em que os apóstolos estão numa tempestade muito grande, eles ficam desesperados até que acordam Jesus, né? Eles começam a trabalhar jogando fora a água que entrava na embarcação, acordam Jesus e falam, tu não te importas? Em seguida, estamos a perecer, estamos a naufragar. E aí Jesus, então, ele silencia o mar, ou seja, silencia aquele ambiente instável, ou seja, devolve a paz. Mas depois, logo em seguida, ele faz os discípulos se dar conta de uma outra tempestade. Até quando estarei convosco? Homens fracos na fé. Ou seja, existia dentro deles uma estabilidade. Então, o Senhor os colocou, porque quem colocou eles naquele mar foi o Senhor. O Senhor que mandou eles, né, entrar na embarcação para passar para outra margem. E a gente pensa que tudo está sob o controle de Deus, né?
Tudo está sobre o comando, a governabilidade de Deus não acabou. Ele está na governabilidade. E muitas vezes toda essa instabilidade causada pela pandemia quer fazer com que a gente olhe para dentro e enxergue aqui outra tempestade que precisa ser acalmada, essa daqui. Porque se essa tempestade é acalmada, eu saberei dar resposta a essa tempestade que está à minha volta, né? Acho que foi exatamente isso que você estava falando, né? E todas as outras que vão surgir. Sim, porque não vai parar por aí, né? Às vezes a gente só quer solução do problema, sabe, padre? E eu vejo assim, daqui a pouco tudo isso vai acabar, a pandemia vai acabar, claro, se Deus quiser, tudo isso vai acabar. E quantas vezes, e se a gente não viver esse processo de ser alguém, uma pessoa estável, as instabilidades vão ser ainda piores. É por isso que, nesse momento, eu penso que a oportunidade que a gente tem de se aproximar muito mais de Deus, de deixar o Espírito Santo, de fato, mover os nossos corações para uma vida de espiritualidade, para uma vida com o maior de todos os sentidos, que é o próprio Deus. E à medida em que eu enxergo que eu não estou sozinho, e eu consigo vencer situações estáveis, eu consigo viver o desemprego, eu consigo viver sabendo que a cada dia requer o próprio cuidado e que Deus cuida de todas as situações. E aqui eu termino mesmo, porque a gente já está quase acabando, né, pai? Sim, pedir para você fazer uma oração aí, uns 3 minutos, 2 minutos. Sim, vamos rezar. E mostrando que Deus não nos deixou órfãos. Enviou-nos o Espírito Santo. Então, como você falava, nós somos filhos. Se somos filhos, estamos sob os cuidados de Deus, né? É verdade. Quero convidar você nessa hora mesmo a se colocar em oração. Independente de onde você esteja, fecha mesmo os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Nessa hora nós queremos rezar, pedindo ao Espírito Santo de Deus nessa novena de Pentecostes, a partir da intercessão de Nossa Senhora, que desate os nós das instabilidades da nossa vida, das instabilidades do nosso ser. Nós pedimos nessa hora, Senhor, visita a cada um de nós com o Teu Espírito Santo, envolve-nos nessa hora com a Tua graça, porque nós recorremos a Ti, Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele capaz de mover os nossos corações em fé. Nos ensina na noite de hoje a cada vez mais buscar a graça de Deus, nos ensina cada vez mais a buscar o coração do Pai, porque junto do coração de Deus nós podemos vencer todas as situações. Nós pedimos nessa hora pela graça de um milagre. E eu convido você mesmo a pedir ao Senhor qual é o milagre que você necessita nessa hora, qual é o nó que precisa ser desatado, porque mesmo em meio a tudo isso, nós não perdemos a fé, pelo contrário, nós aumentamos a nossa fé, nós clamamos por milagre, sim, nós pedimos nessa hora, Senhor, de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu coração, no momento que for propício para as nossas vidas, desata-o dos nós e nos ensina a crescer na Tua graça e no Teu amor. Nós pedimos, ó Virgem Santíssima, pela Tua intercessão, coloca-nos debaixo do Teu manto. Nos ensina nesse tempo cada vez mais a ser filhos e filhas segundo o Teu coração. Juntos nós rezamos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora Desatadora de nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora desatar o 8º nó, né, simbolicamente. Amanhã desataremos esse último nó. Convido você amanhã a rezar comigo o Santo Terço às 9 horas, sábado, dia de Maria. Vamos dar um ramalhete espiritual à Virgem Maria, convidando muitas almas para conosco rezar. E à noite estaremos com o Álvaro Neto falando sobre terror da pandemia. Carol, muito obrigado, que Deus vos pague por esse bem que você tem feito a tanta gente e também a nós nesta live. Deus abençoe a você, a sua mãe, de que estou também com muita saudade. Pode deixar. Dê um abração também no seu irmão e no seu esposo. Pode deixar, padre. Muito obrigada. Foi maravilhoso, viu? Saudade. Para mim também foi muito bom te escutar. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.